Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Convido você a ficar junto comigo aqui por um momento. Vamos aqui refletir na palavra de Deus. Quero aqui trazer uma reflexão de cunho escatológico, o estudo das últimas coisas. E eu quero trazer aqui, meus irmãos, nós sabemos que haverá o breve retorno do Senhor Jesus, haverá o arrebatamento da igreja, com a volta do Senhor Jesus, e após o arrebatamento da igreja, então haverá profeticamente, na luz da Bíblia Sagrada, haverá apenas mais 7 anos aqui nesta terra, Então, eu quero refletir juntamente com você, abordando aqui alguns versículos bíblicos, para nós entender um pouco melhor, o porquê que haverá, apenas mais 7 anos depois do arrebatamento. Qual é a base, dessa doutrina? Qual como podemos chegar a essa conclusão, de que Jesus voltando, então, haverá apenas mais 7 anos aqui nesta terra, aonde ocorrerão os eventos apocalípticos, os juízos de Deus aqui na terra, tudo que está escrito ali no Apocalipse sobre as trombetas que irão tocar, os selos que serão abertos, os 4 cavaleiros, as taças da ira de Deus, enfim, os eventos que estão descritos no Apocalipse, do juízo de Deus, ocorrerão dentro desse período de 7 anos, Esse período de 7 anos, profeticamente, teologicamente, ele é chamado da 70ª semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel, ou seja, ela é a última etapa das 70 semanas da profecia de Daniel. Não sei, talvez você esteja alheio a esse assunto, talvez você já saiba até mais do que eu, mas vamos juntos aqui refletir na palavra de Deus. Então, vamos retroceder um pouco, querido amigo, no tempo, Então, eu fiz um esboço aqui, criei um esboço, com a ajuda aqui, da tecnologia, aqui, coloquei aqui as 70 semanas de Daniel, um tema aqui, Muito bem. Então, a última semana profética de Daniel e os 7 anos que antecedem a segunda vinda gloriosa de Cristo, Tem um texto aqui, Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 27, Então, a profecia das 70 semanas de Daniel. Então, não tem como nós falarmos em 70ª semanas, não tem como nós falar em eventos pós-arrebatamento, juízos de Deus após o arrebatamento, meus queridos, não tem como falar nesses assuntos sem nós retroceder e procurar entender o que é a profecia de Daniel das 70 semanas. Então, nós temos que entender essa profecia. Então, para nós podemos chegar a uma conclusão. Então, Daniel capítulo 9, 24, diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, Então, isso aqui é uma profecia profetizada pelo profeta Daniel, no capítulo 9 do seu livro, no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, é uma profecia que está relacionada, voltada mais para a nação de Israel, para a descendência de Abraão, as 12 tribos de Israel. Todo o propósito dessa profecia, o seu cumprimento,
está voltado mais para os judeus, para o propósito de Deus para com os judeus, né? Mas a igreja, de certa forma, está envolvida e conectada a essa profecia. Nós vamos ver logo à frente que nós estamos dentro de um intervalo profético, justamente o intervalo profético dentro dessa profecia, né? Que 2 etapas dela já se cumpriu e a última etapa que vai se cumprir após o arrebatamento, que é aonde de certa forma nós estamos envolvidos, nós estamos dentro de um intervalo profético. E quando a igreja, os salvos em Cristo forem arrebatados, e os que dormem no Senhor também ressuscitarem e forem arrebatados, então voltará então a cumprir-se a última etapa dessa profecia. E os desviados, né, os que vão se converter ao Evangelho, a Cristo, dentro desse período, então vão estar envolvidos, né, dentro dessa profecia. Então, querido irmão, o que é essa profecia das 70 semanas de Daniel, né? Então, nós temos aqui, ela é uma profecia que ela está dividida em 3 etapas, né? Então, a primeira etapa dessa profecia são 7 anos, que no calendário judaico são semanas de anos e não semanas de dia. Sendo semanas de anos, 7 semanas corresponde a 49 anos, né? Então, se nós lermos ali o capítulo 9 de Daniel, vai estar dizendo, né? 7 semanas estão determinadas sobre o teu povo, né? 70 semanas, né? Em 7 semanas será reconstruído a cidade, os muros, o templo. E então a primeira etapa, né? Então a primeira etapa é um período de 7 semanas. Dentro das semanas de anos corresponde a 49 anos. E então foi profetizado que essa etapa ela se cumpriria com a reconstrução do templo, dos muros de Jerusalém e da cidade, visto que a cidade estava destruída, né, qual foi queimada a fogo ali no ano 597 a.C., ano 605. Dentro dessas datas, né, Jerusalém foi sitiada, foi destruída, o povo foi levado cativo para a Babilônia, ficou 70 anos cativo na Babilônia. E quando foi no ano 445, com a ordem do rei Artaxerxes, né, então o povo, com a saída dessa ordem, iniciou esta profecia. Então essa profecia ela começou o seu cumprimento, comparando ela com um relógio, o ponteiro começou a girar, né, no ano 444 a.C. E então ela tem 3 etapas. Então, a primeira etapa, então, ela se cumpriu justamente quando cumpriu-se 70 anos de cativeiro da nação de Israel lá em Babilônia, né? Então eles retornam para Jerusalém. E com a reconstrução do muro, a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, então cumpriu-se essa primeira etapa. É uma coisa que é importante, né, nós analisarmos e não pode passar batido. São os eventos históricos, né, os eventos a nível nacional que marca o cumprimento de cada etapa. Quando chega no fim de uma etapa e cumpre ali a data, quando cumpriu 49 anos, né? Então aconteceram esses acontecimentos que na época eram acontecimentos a nível mundial. A reconstrução de Jerusalém, da cidade, dos muros e do templo, né? Isso aí repercutiu na época a nível mundialmente, né? Então marcando o fim desta primeira etapa. E depois, meus queridos, vem a segunda etapa, que são 62 semanas. Lembrando, semanas de anos, que corresponde a 434 anos. Então essa é a segunda etapa dessa profecia das 70 semanas. E o que está escrito com relação a essa segunda
essa segunda etapa, que corresponde a 434 anos. Na profecia de Daniel, capítulo 9, dentro dos versículos ali correspondentes, conectados a essa profecia, diz que o Messias será tirado, né? Então, quando cumprir-se então as 62 semanas, seria tirado o Messias, que é Jesus, que nasceu de uma virgem, que veio para pregar o Evangelho e se entregar como sacrifício perfeito. Quando então se cumprisse a segunda etapa, o Messias seria tirado. Então, essa segunda etapa, ela se cumpriu justamente quando Jesus foi rejeitado pelos judeus, né? Cumpriu-se ali por volta do ano 33 depois de Cristo. E outros eventos históricos, veja que mais, pelo menos, 2 eventos históricos marca o cumprimento dessa segunda etapa, que Jesus foi crucificado em Jerusalém, né? Um evento que repercutiu mundialmente. Cristo foi crucificado e ele ressuscitou ao 3º dia, né? Então esse é um dos eventos que marca o fim, o cumprimento dessa segunda etapa. E outro cumprimento a nível mundial que marca também em torno desta data é a destruição de Jerusalém pelo general Tito, porque a profecia diz assim que o Messias será tirado e viria o príncipe que haveria de vir, destruiria a cidade santa, né? E até o fim haveria guerra. Então, quando Cristo morreu e ressuscitou, passado mais alguns anos, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, né? Foi queimada a fogo, sobrando apenas um pedaço do Muro das Lamentações, né? Então esse evento a nível mundial, ele repercutiu a nível mundial, marcando o fim dessa data, marcando o cumprimento da segunda etapa dessa profecia, né, das 70 semanas. Então, essa profecia das 70 semanas, que corresponde a 490 anos na sua totalidade, né? Então, pegando as 2 etapas que já se cumpriram, dá um total de 483 anos. Então, ficou faltando, meu querido irmão, ficou faltando uma semana, que corresponde a 7 anos, que é justamente a 70ª semana da profecia de Daniel, que vai cumprir-se então após o arrebatamento da igreja. Por isso que nós estamos dentro de um intervalo profético, né? Nós estamos dentro de um intervalo profético. Então tem aqui 7 semanas, né? Total de 49 anos, 62 semanas, dá um total aí de 483 anos. Ficou faltando uma semana para se cumprir. Talvez, né, deixar aqui uma colocação minha, talvez se os judeus tivessem aceitado Jesus como seu rei, como seu Messias, né, talvez essa profecia teria se cumprido na sua totalidade, os 490 anos ali. Mas como os judeus rejeitaram Jesus e ele teve que morrer e se entregar como sacrifício perfeito, então ele morreu e ressuscitou. E para que houvesse a salvação de forma mundial, universal, precisou então abrir-se esse intervalo profético que começa a partir da cruz, né? Ao qual nós estamos dentro desse intervalo profético, que é a 6ª dispensação dentro da linha teológica dispensacionalista. Nós estamos na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça, salvação por meio da fé. É o ano aceitável do Senhor, esse intervalo profético, que começa a partir da cruz, né? Então nós estamos dentro desse intervalo profético. Por quê? Porque cumpriu-se somente 483 anos, ficou faltando 7 anos
para o cumprimento desta profecia. Então, quando Jesus voltar, buscar a sua igreja, levar o seu povo, que nós sabemos que esse dia está muito próximo, os sinais e os eventos proféticos, envolvendo todas as áreas, né, o meio religioso, o cenário político, social, apontam para o breve retorno de Jesus. Então, o que vai encerrar esse intervalo profético que nós estamos o breve retorno de Jesus na sua primeira fase, que será invisível, não será visível ao mundo, né? Jesus virá como ladrão. Num abrir e fechar de olhos, ele virá arrebatar o seu povo, né? Isso está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:51. Ante o toque da última trombeta, em um abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados, transformados. Em um piscar de olhos, seremos transformados e arrebatados para estar com o Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:16-17, né? Que a trombeta soará e o Senhor descerá até as nuvens dos céus. E aí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Quando isso acontecer, meus queridos irmãos, encerra-se então o intervalo profético ao qual nós estamos, que não tem data marcada, não existe data e nem hora marcado para terminar esse intervalo profético, né? A única coisa que aponta para o fim desse intervalo são os sinais, né? Rumores de guerra, guerras e rumores de guerra. Pai se levantará contra filho, filho contra pai. Nação contra nação, reino contra reino. Fome, pestes e terremoto em vários lugares. Trair-se-ão e odiar-se-ão uns aos outros, né? O amor de muitos se esfriará. E então, esses são os sinais que apontam para esse breve retorno de Jesus e a ação do espírito do anticristo no mundo, se levantando contra tudo que se chama Deus e o adora, e o palco sendo montado para os eventos pós-arrebatamento, né? Que eu não vou entrar agora nesse detalhe aqui, certo, meu querido e amado irmão? Muito bem, estamos no intervalo profético, né? O ponto de partida do decreto para restaurar Jerusalém. Então, Daniel capítulo 9, 25, sabe, porém, e entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, né? Então aqui é o início dessa profecia, né? Desde a saída da ordem, né? Desde a saída da ordem do rei Artaxerxes em 444 antes de Cristo, né? Então iniciou essa profecia. Muito bem. O decreto do rei Artaxerxes, né? Isso está registrado, meus queridos irmãos, lá no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 2, verso 1 a 8, né? Desde o decreto está relacionado especificamente à restauração de Jerusalém, né? Jerusalém e a sua cidade. Deixa eu pôr o meu óculos aqui para me enxergar melhor, certo? Glória ao nome do Senhor Jesus, né, meu querido amigo? Que bom! Como é maravilhoso aprender da palavra de Deus. Irmãos, eu sou apaixonado pelas Escrituras Sagradas. Eu sou apaixonado pelas Escrituras Sagradas, principalmente pelos estudos das últimas coisas. Estou aprendendo ainda, e que bom que eu estou aprendendo ainda, né? Glória a Deus. Mas gosto de compartilhar aquilo que eu já sei. Então está aqui, meu querido. Há, porém, uma discussão, né, entre os intérpretes, né, que há uma divergência, né, entre essa data, 444 e 445, né? Mas a data mais aproximada é 444, antes de Cristo, né, que é o início dessa profecia das 70 semanas de Daniel, certo? Eu não vou entrar aqui nesse assunto para não ganhar tempo, né? Então nós temos aqui
um gráfico, né? Um gráfico aqui das 70 semanas, né? Com a ordem do rei Artaxerxes, né? Em 444 antes de Cristo, né? Então inicia-se 7 semanas, um total de 49 anos, tem a restauração de Jerusalém. Aí 7 semanas e 62 semanas e a primeira divisão das 7 semanas, né? Que aqui já até comentei com os irmãos. Muito bem. Vamos aqui para o quarto tópico. Segunda etapa, né, das 62 semanas, né? Também aqui eu já comentei com você, né? Depois das 7 semanas, né? E haveria mais 62 semanas, total de 400 e juntando 49 anos, né, com mais 62, dá um total de 483 anos, que é o período que, na verdade, já se concretizou, já se cumpriu, né? Então, isso aqui eu comentei com vocês já aqui no início. Vamos aqui, meus queridos, para aqui, o final das 69 semanas, né, o Messias é cortado, né? Então, vamos aqui. Daniel 9, versículo 26, né? E depois das 62 semanas será tirado o Messias e já não será mais, né? Foi o que eu comentei com os irmãos aqui. Que quando Cristo se entrega na cruz do Calvário, morre em nosso lugar, né? Então cumpriu-se então as 62 semanas, né? Sexto ponto, a grande pausa, o intervalo profético, né? Que é o qual nós estamos após o cumprimento das 7 semanas e das 62 semanas, então ficou faltando a última semana, né? Que foi dada uma pausa, né? Deus deu uma pausa nessa profecia, abrindo o intervalo profético para dar oportunidade aos gentios, ou seja, dar a oportunidade da salvação universal, né? Então, veja aqui nesse gráfico que eu fiz aqui, meu irmão, 69 semanas, né? O Messias foi tirado, né? No ano 33 ali, cumpriu-se essa data, né? Cumpriu-se em torno dessa data, cumpriu-se a segunda etapa, e vem agora então o intervalo profético ao qual nós estamos. Esse intervalo profético, o propósito dele é a era da igreja, o tempo dos gentios e o ano aceitável do Senhor, que é a salvação por meio da fé. Então, esse é o período, meu querido, esse é o período mais maravilhoso, é o período mais glorioso que nós estamos vivendo hoje, é o período do favor de Deus, é o período em que nós podemos desfrutar da graça, meu Deus, é um período que nós podemos desfrutar do perdão de Deus, do amor de Deus, das misericórdias de Deus. Jesus é para nós, meus queridos, nesse intervalo profético que nós estamos, sabe quem é Jesus para nós? Jesus, ele é o nosso advogado. Quando nós chegamos para ele com o coração arrependido e quebrantado, ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. O apóstolo João escreveu nas suas cartas universais: se confessarmos a ele os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, estas coisas vós escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, esse período desse intervalo profético é um período repleto de bênção para a nossa vida, repleto de bênção, aonde você pode desfrutar do perdão de Deus, aonde você pode saber quem é Jesus para nós nesse período desse intervalo profético. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, você chega para ele, como diz, cheguemos com confiança ao trono da graça. Cheguemos com inteira confiança ao trono da graça, ao fim de alcançarmos perdão e misericórdia em tempo oportuno. Porque Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que intercede por nós. Chegamos para ele com arrependimento, com confissão, confessando as nossas misérias. O Senhor Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote que chega na presença de Deus pela nossa vida e nos perdoa, e nos purifica e nos renova.
Então esse é o período mais glorioso, meu querido irmão. É o período mais fantástico, mais repleto de bênção e de glória de Deus para a nossa vida. Que pena, meus irmãos. Que penas que muitos estão dormindo dentro desse período. Muitos estão ocupados com tantas outras coisas. O que menos querem é tirar tempo para estar na presença de Deus. Tirar tempo para buscar a face de Deus. Tirar tempo para andar com Deus. Que coisa linda, que expressão maravilhosa quando a Bíblia diz, irmão, e Enoque andou com Deus. Meu Pai, que coisa maravilhosa. Então, meus queridos, se fôssemos para nos determos aqui somente nesse intervalo profético, que é a sexta dispensação, a dispensação da graça, do favor não merecido de Deus. Esse período desse intervalo profético, meu irmão, é o período em que o Espírito Santo, ele está à nossa disposição. O Senhor está com o seu Espírito Santo para derramar sobre a nossa vida a qualquer momento, sem medida. Nós podemos nos encher do Espírito Santo de Deus. É o período em que a porta dos céus está aberta para se derramar unção na nossa vida, se derramar poder e autoridade. É o tempo da graça. Meu Deus, que nós possamos, meus queridos irmãos, dentro desse período, nos humilhar na presença do nosso Deus. Quando eu digo nos humilhar, quando eu digo ter comunhão com Deus, eu não estou falando de rotina religiosa, você passar 24 horas dentro de uma igreja, não. Eu estou falando em você andar com Deus aonde você estiver, você viver em constante comunhão com Deus. A tua vida, o teu relacionamento com Deus, irmãos, a tua vida, a tua comunhão com Deus não pode ser nutrida por uma rotina religiosa, né? Isso faz parte. Nós temos que congregar, estar com os irmãos, temos que ter uma vida ativa nas atividades religiosas da nossa igreja, mas isso não pode ser a base, não pode nutrir a nossa comunhão com Deus. Você tem que nutrir a tua comunhão com Deus com uma vida de leitura diária da palavra de Deus, com uma vida de constante comunhão, orando ao Senhor, se prostrando aos seus pés sempre que você puder, sempre que você tiver. Tire tempo para estar prostrado aos pés do Senhor Jesus. Dê prioridade para aquilo que te aproxima de Deus. Que coisa gloriosa, meus queridos. Eu amo estar, esse intervalo profético a qual nós estamos, querido, é uma bênção gloriosa, sem tamanho. Que coisa maravilhosa. Ministério da igreja, né? O mistério da igreja, né? Então, Paulo apresenta a igreja como um mistério que está oculto, posteriormente foi revelado, certo? Está em Efésios 3, 4 ou 6, né? Que o endurecimento do povo judeu, né? Deus endureceu o coração do povo judeu para eles rejeitar Jesus, para se abrir esse período, esse intervalo profético que nós estamos, né? Eles foram endurecidos e rejeitaram a Jesus. Aí, pelo fato deles entregar Jesus na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, né? Abriu-se então esse tempo, né? Esse tempo desse intervalo profético ao qual nós estamos, onde podemos desfrutar a era da igreja, né? A pregação do evangelho, né? A salvação dos gentios, né? A formação da igreja, o tempo dos gentios. Então, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa profecia, meus irmãos, das 70 semanas de Daniel, ela é a base. Ela é a base para nós entendermos, né? Que haverá então, depois do arrebatamento da igreja, apenas 7 anos, que é a 70ª semana, a última etapa, que ficou faltando. Estamos dentro do intervalo profético, né?
Então temos aqui a primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses 4:16 e o 7 e 17, né? Fala justamente do evento do arrebatamento, quando Cristo vir buscar sua igreja, os mortos ressuscitaram em Cristo e nós seremos levados, né? Primeira carta aos Coríntios 15:51 e 52, onde fala que num abrir e fechar de olhos estaremos com o Senhor, né? Paulo ensina, né? Justamente sobre esse evento. Esse evento do arrebatamento, então, vai colocar um fim, como eu já disse, nesse intervalo profético, vindo então, depois do arrebatamento, né? Depois da era da igreja acontece o arrebatamento. Então, esses 7 anos que ficou faltando, a última etapa, ela vai ser conectada novamente a essa profecia, né? Como se o relógio parasse, né? E voltasse lá no ano 33 depois de Cristo, retomando, né, a última semana. Lógico que é só aqui fazendo a comparação, né? Vamos adiante, meus queridos. O 10º ponto, né? 70 semanas, os últimos 7 anos. Então, os últimos 7 anos. Daniel 9:7, né? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então está destacado, né, no Daniel capítulo 9 e o versículo 27. Vai estar trazendo aqui justamente, falando aqui da última semana, né? Porque essa última semana, ela é o tempo do anticristo. Ele é o tempo da besta, é o tempo do falso profeta, é o tempo do anticristo reinar aqui neste mundo debaixo de uma permissão de Deus. Então a igreja sendo arrebatada, ele se manifestará como um líder mundial, né? Um líder mundial com toda a eficácia e poder de Satanás, com o poder de engano e mentira, e com toda essa influência ele vai fazer uma aliança com muito por uma semana. Então aqui então essa última semana, né, que a igreja noiva do Senhor não estará aqui nessa terra, ficarão aqui os desviados, todo aquele que não estava preparado, aqueles que não conseguiram alcançar o perdão de Deus por meio da graça, não porque Deus não os perdoou, porque eles não tiveram um coração aquebrantado e contrito e não confessaram com sinceridade os seus pecados, né? Viverem uma vida aqui de uma rotina religiosa, mas praticando a fornicação, viver uma rotina religiosa, mas praticando adultério, mentindo, roubando, transgredindo, enfim, ferindo os princípios da palavra de Deus. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo disse que quando Cristo vier, nós vamos ser apresentados para o Senhor irrepreensível. Até eu tenho que pedir compaixão e misericórdia diante de Deus. Todo dia, a nossa mente, a nossa consciência, ela tem que ser um tribunal que nos julgue todo dia, para ver se realmente estamos dentro do prumo de Deus, né? Porque se precisamos ser irrepreensíveis diante do Senhor para subir, então a nossa consciência não pode ter nada que nos acuse. Então ficarão dentro desse período, meus irmãos, os judeus que rejeitaram Jesus, o mundo aí fora que negam a Cristo, os desviados que estão vivendo um evangelho sem cruz, um evangelho de fachada, ficarão para esse período para serem julgados e passarem pela ira de Deus. Coisa terrível, meus irmãos. Então, 70 semanas, né? Então tá aqui um gráficozinho que eu fiz aqui. Meu óculos já não está ajudando muito. Vamos ver aqui, meus queridos irmãos, se eu consigo. Ah, tá certo aqui, ó. Então, em Daniel lá fala, né, desse princípio, né, que ele fará uma aliança com muitos por uma semana, né? E no livro de Apocalipse faz menção a esses 7 anos, né? Trazendo aqui esses 7 anos, né? Destacando mais a metade
que esses 7 anos está dividido em 2 etapas, né? 3 anos e meio de paz falsa e 3 anos e meio da grande tribulação. E quando passa da metade em diante, que são 3 anos e meio da grande tribulação, no livro do Apocalipse vai estar destacando esse período como 1260 dias, né? Que são 3 anos e meio, né? Ou então, também o próprio Daniel, no seu livro, diz que 2 tempos, né? Um tempo e metade de um tempo, que é justamente esse período aí dos 3 anos e meio, né? Vamos ver aqui a palavra semana dentro da estrutura profética, né? Então, uma semana corresponde a 7 anos, né? 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Vamos lá. O primeiro período, os 3 anos e meio, né? Então, que é justamente a 70ª semana, né? Esse período pós-arrebatamento. Então, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, que é uma aliança de uma falsa paz, né? A interpretação futurista, né? Esse personagem é associado, né, ao governo que posteriormente será identificado com o anticristo, né? No começo existe uma aparência de estabilidade, né? Porém, ela é uma falsa paz. Na metade da semana, para acessar o sacrifício e a oferta de manjares, né? Então, como disse Pedro na sua carta, né? Quando disserem a paz e segurança lhe sobrevirá repentina destruição. Então, essa semana está dividida em 2 etapas, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio do período da grande tribulação, né? Então, o início começa com 3 anos e meio, na metade da semana, né? Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, meus queridos irmãos, quando diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, nós sabemos que o anticristo ele vai se assentar no templo de Deus, querendo ser Deus, né? No terceiro templo de Salomão, que será levantado dentro desse período, né? Então é o que Jesus disse: quando virdes a abominação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, né? Então é justamente fazendo menção a esse evento que acontecerá na metade desta semana, né? Daniel capítulo 9, 27, né? E sobre a asa da abominação virá o assolador, né? Então esse assolador, ele é o anticristo, né? Sobre a asa da abominação, né? Então por isso que ele vem com todo o poder de mentira, com todo o poder de engano e com toda a eficácia de Satanás. Então o anticristo ele é o que vai estar regendo, reinando sobre esse período, né? Eu já falei aqui em outras reflexões aqui, né? Que ele é o cavalo branco, ao qual o seu cavaleiro lá de Apocalipse, o cavalo branco de Apocalipse, que o seu cavaleiro está montado, foi-lhe dado uma coroa, seu vitorioso para vencer, ele está com um arco na mão, né? Então esse é o anticristo. Por quê? Cavalo branco, 3 anos e meio de falsa paz. Cavalo, recurso de guerra, força, poder, né? Foi-lhe dado uma coroa para sair vitorioso para vencer, porém não vai vencer. Um reinado curto, né? Um reinado curto aí, talvez dentro desse período dos 7 anos, um curto reinado, né? O arco na mão, porque ele vai, na metade da semana, ele vai quebrar essa aliança de paz, de falsa paz, suscitando a guerra, né? Que a partir dos 3 anos e meio, que eu já falei aqui em outra reflexão, que vai ser o princípio da terceira guerra mundial, ou seja, a guerra do Armagedon, né? Onde Jesus pisará o lagar. Mateus 24 e 25, né? Quando, pois, virdes a abominação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, né? Então, justamente, quando o anticristo se assentar no templo de Deus, querendo ser Deus, na metade desta semana. Esse período, né? Então,
esse assunto, meu irmão, dessa última semana, ele não é um caso isolado, né? Ele está estruturado com passagens bíblicas, com passagens proféticas. Ele é um assunto que ele tem uma base formada, né? Basta nós irmos para as passagens bíblicas e refletir, né? Por exemplo, aqui, ó, especialmente aqui é que entram os períodos de 1260 dias, né? 42 meses, tempos e metade de um tempo, 42 meses, né? Então, são passagens bíblicas que fazem referência a Apocalipse 11, 2, né? E pisarão a cidade santa por 42 meses, né? Então, fala ali, né, quando estiver desencadear a guerra do Armagedon, né? Então, não estarão somente os judeus ali em Jerusalém, mas a cidade será pisada pelos gentios, haverá uma invasão, né, com a terceira guerra mundial ali, com a guerra do Armagedon, né? Então, todas as nações da terra se reunirão no vale de Josafá, no vale de Asdralon, vale de Megido, vale da decisão, que é a mesma coisa, né? Vale do Armagedon, da grande planície ali em Jerusalém, estarão as nações reunidas para a grande guerra, a grande batalha. 1260 dias, né? Apocalipse 11, 3, né? E profetizarão por 1260 dias, né? Fala das duas testemunhas, né, que vão se levantar dentro desse período, da parte dos 3 anos e meio em diante, né? Provavelmente vai ser Elias e Enoque, né? 2 homens que não provaram a morte. É uma colocação minha, não estou afirmando, mas teologicamente, com base aí no pensamento de Deus, dos rabinos, dos mestres da teologia, mais provavelmente que seja Enoque e Elias, porque a palavra de Deus diz que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Enoque não morreu, então precisará passar pela morte. Elias também não morreu, né? E porém não há registro de que eles tiveram seu corpo glorioso, certo? Então eles vão ter que vir para esse mundo, serão as 2 testemunhas nesse período aqui, e vão morrer e ressuscitar, recebendo seus corpos gloriosos para entrarmos juntos no milênio, reinar com Cristo, né? Que coisa gloriosa, meus queridos irmãos. 1260 dias, né? Então, Apocalipse 11, 12 e 6, né? Faz menção, né? A mulher que é sustentada no deserto, né? Por 1260 dias, né? Não vou entrar nessa questão aqui, mas só pegando essa data também, que faz menção a justamente, né, a esse período profético, meus irmãos, nesse período aqui, a 70ª semana. Então veja os eventos aqui que são citados dentro desse período, né? Então não é um assunto vago, não é um assunto aleatório, é algo, é um tempo que onde acontecerão os eventos do Apocalipse. Ele é um tempo que está estruturado, né? Apocalipse 12, 14, né? Um tempo e tempos e metade de um tempo, né? Que é a mesma coisa que também diz, né, no livro de Ezequiel, né? Registrado em Ezequiel, capítulo 12, Daniel 7, 5, né? Enfim, Ezequiel que já lemos, né? Então, meus queridos irmãos, vamos ficando por aqui, né? Ainda tem alguns pontos aqui, mas para não se estender muito, né? A quarta expressão, 42 meses, né? Apocalipse 3 e 5, né? E foi-lhe dado a autoridade para agir por 42 meses, né? Então fala aqui também, né, do poder, do reinado, né, do reinado, do poder satânico e maligno, né, que vai se levantar justamente nesse período. E foi lhe dado, né, tem debaixo de uma permissão de Deus, né, haverá aqui
um reinado do inimigo, né? 42 meses, 3 anos e meio, né? 1260 dias. É o que estamos citando aqui dentro desse período, né? O gráfico completo das 70 semanas de Daniel. Então, meus queridos irmãos, vamos ficando por aqui, né? E vamos lutar. Jesus disse assim, né? Que vai vir o princípio das dores, né? Muito em breve vai vir o princípio das dores, um tempo de angústia. Porém, ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, cabe a nós perseverar, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, meus queridos, eu quero concluir essa reflexão com você, destacando aqui mais uma vez, lembrando mais uma vez, que estamos dentro do intervalo profético, né? E o breve retorno de Jesus, que não tem dia nem data para acontecer, mas que os sinais apontam para esse breve retorno, vai colocar um fim nesse intervalo profético. E nós estamos dentro desse intervalo profético com todas as bênçãos de Deus disponíveis para nós. Bênção do perdão em Jesus, bênção de confessar Jesus como nosso Salvador. Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 8, capítulo 10, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, esse ato de confessar a Cristo, esse ato de reconhecer o senhorio de Cristo, é a forma de você tomar posse da salvação, tomar posse da vida eterna. E quando você confessa a Cristo, confessa os teus pecados, se arrepende, todos os benefícios da graça começam a ser derramados na nossa vida. O perdão, por meio do perdão vem a paz, por meio do perdão vem o refrigério, por meio do perdão vem a amizade com Deus, e a amizade com Deus nos traz tranquilidade, paz, refrigério, gozo para a nossa alma. Quando você recebe o perdão de Deus, automaticamente você recebe o direito de vida eterna, o direito das heranças eternas, né? Então, querido amigo, a graça, a dispensação da graça, ela nos dá tantos benefícios. Jesus disse, se eu for ao Pai, eu irei ao Pai, rogarei ao Pai e enviarei outro Consolador para que fique convosco, o Paracletos, aquele que se coloca ao lado de outro a fim de ajudá-lo. Então, nesta vida, podemos ter muitas dificuldades, podemos atravessar momentos muito difíceis, porém, esse tempo da graça nos dá o direito de termos um ajudador, um Consolador, que é o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja, meus irmãos, que coisa gloriosa termos esse ajudador diariamente conosco. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus queridos, então, nessa dispensação da graça, vamos desfrutar de tudo que a graça nos oferece, os dons espirituais, a presença de Deus, as bênçãos, os celeiros de Deus estão abertos para nós, né? Os celeiros de Deus estão abertos para nós. Então não perca, meu querido irmão, não deixe que esse tempo seja interrompido e você venha perder as oportunidades, né? Não deixe que esse tempo passe desapercebido na tua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Que o Senhor Jesus nos desperte. Que o Senhor Jesus nos acorde para essa grande realidade. Que a voz estrondante de Deus, como ele falou lá para o profeta Isaías, quando Isaías viu o céu aberto. E a voz de Deus estrondou e as colunas do templo tremeram.
que esta voz venha ecoar na nossa consciência, que esta voz venha ecoar na nossa alma, que essa voz venha ecoar nos nossos ouvidos, nos despertando e nos levantando para estarmos diariamente na presença de Deus e dizer, como está escrito em Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Querido irmão, que Deus abençoe, em nome de Jesus.